Olá, hoje é sexta-feira, 9 de novembro e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, saiba como funciona o PROCON e como buscar orientação junto ao órgão em caso de problemas com prestação de serviços. Aqui no estúdio a gente conversa sobre esse assunto e você confere também as últimas premiações do ano do Game Conecta, jogo promovido aqui pela Unicinos. E tem ainda as dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias com shows, cinema e espetáculos. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Propaganda enganosa, ações contra empresas de telefonia ou de televisão a cabo, operadoras de cartões de crédito. São muitas as reivindicações dos consumidores quando se trata de bens e serviços. E o PROCON é o órgão administrativo que trabalha e intervém pela população em casos de problemas. Aqui em São Leopoldo, por exemplo, são cerca de 900 atendimentos por mês e mais de 40 audiências para tentar um acordo entre consumidor e prestador de serviços ou bens. E nós fomos conhecer alguns casos de pessoas que tiveram dificuldades para solucionar uma compra mal feita ou serviço mal executado. E nesses casos, qual o papel do PROCON? Acompanhe na reportagem. Claire já é conhecida, principalmente pelos amigos, por sempre buscar seus direitos de consumidora junto ao PROCON. Em 2010, ela comprou um notebook. E, segundo ela, desde o primeiro uso, o computador apresentou problemas. Tinha um computador que eu comprei com defeito, né, porque era a última peça, e o vendedor simplesmente pegou e me largou esse computador como sendo um grande investimento. E por isso ele estava sempre na assistência técnica. Cansada dos problemas do aparelho, a funcionária pública resolveu comprar outro, que acabou sendo roubado. Precisou usar de novo o computador antigo que estava na assistência técnica há muito tempo. Por isso, ela decidiu recorrer à Lei do Consumidor. E para ela, o serviço de orientação do PROCON foi fundamental. Só que quando esse estava na assistência, ele ficou 31 dias na assistência técnica, o que é preconizado pela Lei do Consumidor, que não pode passar de 30 dias na assistência técnica, porque tu tem ou teu dinheiro de volta, né, ou um produto novo. Então, quando fechou esse período de 31 dias, eu solicitei o dinheiro de volta e com esse dinheiro eu pude comprar um novo notebook. Quer dizer, já que o ladrão tinha me roubado o meu novo notebook, eu pude comprar um novo com o dinheiro daquele que estava na assistência. A qualidade do atendimento e a rapidez são as principais características do órgão, que faz um intermédio entre o prestador de serviços ou bens e a pessoa. Gesseia passa por uma situação parecida. Comprou 2 aparelhos celulares que não funcionam. Eu comprei esses aparelhos e fui até a loja, porque não dura carga, né? Dura 2 horas, 1 hora e pouquinho. E a moça disse que é normal, que ela não pode fazer nada. E então, vim até o PROCON para ver o que eles podem fazer, né? Porque não é justo, né? Comprar um aparelho e durar 2 horas, não tem como. Para fazer uma reclamação no PROCON, é preciso levar uma cópia da identidade e do CPF, comprovante de residência e todos os documentos que comprovem a relação de compra, como a nota fiscal ou da prestação de serviço. Mas antes, é recomendado que o consumidor tente um acordo prévio com quem lhe vendeu o produto. Se ele já procurou uma ajuda sempre do estabelecimento que ele comprou, né, sempre tem que fazer um protocolo registrado que ele já tentou uma solução diretamente e não conseguiu. Daí sim o PROCON entra em cena, né? Ele faz essa mediação via telefone, normalmente com o fornecedor, e não sendo solucionado, nós abrimos uma CIP, que é uma carta investigação preliminar, onde ali nós juntamos a documentação que o consumidor nos traz e mandamos um AR para o fornecedor se defender. Esse processo dura em média 20 dias, entre a abertura da causa junto ao PROCON e a resposta do fornecedor. Porém, a maioria dos casos vai para a chamada audiência, que é quando as duas partes se encontram para tentar solucionar o problema. Se não há esse retorno, nós entramos em contato com o consumidor, ou ele vem aqui nesse meio tempo, né? E nós informamos ele que não houve resposta e se ele tem interesse em marcar uma audiência.
daí o consumidor, ciente disso, nos dá um aval para marcar a audiência. E daí nós procedemos à marcação da audiência. E, olha, 80% dos casos na audiência é solucionado com acordo. Claire, que já reclamou mais de 10 vezes junto ao PROCON, sempre toma algumas precauções antes de efetuar qualquer compra ou contratar um serviço. E dá a dica para quem ainda tem alguma dúvida da importância de se precaver. A primeira coisa que eu vejo quando eu vou adquirir um serviço, um produto, são referências, né? Ver primeiro se a questão é compras pela internet, que eu faço bastante, é ver se o site que eu compro é seguro, se já teve outras reclamações em relação àquele produto, ver a qualidade do atendimento, a qualidade do produto, a qualidade do site, a qualidade daquilo que está na tua frente, né? Isso é importante ressaltar que o PROCON não trabalha sozinho nesses casos. Ações indenizatórias em que o consumidor entra com o pedido de ressarcimento são feitas pelo Juizado Especial Cível e não pelo PROCON. Para mais informações sobre o juizado, é só entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado, tjrs.jus.br. E com o objetivo de atualizar o Código de Defesa do Consumidor, atualmente estão em discussão os projetos de lei do Senado 281, 282 e 283 de 2012, que tratam das transações feitas pela internet, das ações coletivas e também de prevenção para o superendividamento. Chico, e quem está aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto é Felipe Kirchner, defensor público e presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Conexão. Olá, muito obrigado. Cumprimentando também nossos telespectadores. É isso aí. Bom, doutor, para a gente começar essa conversa, quais foram os avanços aí nos serviços de proteção ao consumidor nesses 20 anos? Priscila, muita coisa aconteceu nesses 20 anos, né? Se nós lembrarmos que há 20 anos atrás nós íamos consumir em algum mercado, nós não tínhamos sequer o prazo de validade estabelecido nos nossos produtos, né? Então, quer dizer, muita coisa se modificou, mas o que acontece? Hoje, a legislação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, ele é tido quase que de forma unânime como um dos códigos mais avançados do mundo. O que ocorre é que nesses 20 anos, a forma como nós consumimos, ela se alterou significativamente, né? Se nós lembrarmos, há 20 anos atrás, nós íamos consumir no mercado da esquina, a gente conhecia pessoalmente o vendedor. Hoje a gente consome num mercado onde as relações são despessoalizadas. Em algumas situações, como o comércio eletrônico, nós só vamos saber quem é o nosso fornecedor depois que nós efetivamos a compra. Ou seja, é um cenário, né, onde o consumidor está imerso numa série de riscos, né? E é isso que esses projetos, né, de atualização, como foi bem mencionado aqui por vocês, eles visam atualizar o código a um novo contexto econômico, a um novo contexto social. Bom, doutora, explica pra gente em que casos as ações judiciais são feitas coletivamente ou individualmente? Isso, esse caso é uma questão muito importante, por quê, né? Porque nós vimos que hoje as relações comerciais, elas são extremamente massificadas, né? Ou seja, aquele dano, nós vimos a consumidora Cléa falando aqui, aquele dano que é ocasionado com ela, provavelmente acontece com dezenas, centenas, milhares ou milhões de consumidores. A gente não reclama ou nem sabe que tem esse Exato. E nós temos um problema que é o seguinte, Chico, que em alguns casos, né, nós efetivamente só vamos conseguir tutelar pela via coletiva. Vou dar um exemplo. A Defensoria Pública ingressou com 11 ações civis públicas no ano passado para a questão dos boletos bancários. Aquelas rubricas que todo mundo recebe em casa, R$ 1,50, 50 centavos em cada boleto. Veja, ninguém vai procurar a Defensoria Pública para reclamar de R$ 5, R$ 6 no final do ano. Mas esse dano, que ele é até certo ponto pequeno individualmente, coletivamente ele é gigantesco, né? Então tem alguns casos que a gente só consegue tutelar por essa via. Por isso que a Defensoria Pública, né, está tentando fortalecer esses instrumentos de defesa coletiva. E para o nosso telespectador ficar bem informado sobre isso. O que nós estamos falando quando a gente fala de tutela coletiva, de defesa coletiva? É quando algum ente que é legitimado, como o caso da Defensoria Pública, ela entra com uma ação representando, né, uma centena, milhares ou milhões de consumidores. Ou seja, a Defensoria Pública, né, no caso, está tutelando os interesses dos consumidores sem que os consumidores precisem ir buscar lá o nosso serviço, né?
Eu queria saber quais são os principais pontos dessa questão da modernização, que a gente está falando, novos hábitos de consumo, a questão da internet. Quais são os principais pontos desses hábitos mais modernos que estão em discussão atualmente? O que está mais nebuloso? Olha, o que eu acho que o que está talvez mais defasado, né, no CDC seja realmente a questão do comércio eletrônico, né? Porque hoje a gente vê que essa questão, os dados objetivos indicam que cada vez mais a forma, né, de comprar produtos e serviços, cada vez mais essa forma, o meio eletrônico, vem ganhando espaço, exponencialmente. Né? E parece ser um caminho sem volta, efetivamente, né? Já que é um meio que está se democratizando também o acesso a esse meio. E como eu mencionei anteriormente, qual é o problema que nós temos? Ele é um meio que ele coloca o consumidor numa série de riscos. Vamos colocar uma questão bem pontual. Muitas vezes, né, nós vamos comprar produtos e serviços de um fornecedor que não está situado no nosso estado, está em outro estado da federação. Muitas vezes o fornecedor que está situado em outro país. Então, nós temos uma série de discussões jurídicas sobre isso. Qual é a legislação aplicável, aonde eu vou entrar com a ação. Ou seja, são essas situações, uma maior proteção ao consumidor nesse meio, né, é o que visa e é o que busca o CDC. E eu achei muito interessante, que eu vi a Cléa falando aqui na reportagem, as dicas que ela deu são exatamente as dicas que a gente procura passar. Né? Que o consumidor, antes de consumir no comércio eletrônico, primeiro, ele procure verificar, né, quem é aquele fornecedor. O próprio meio da internet hoje possibilita alguns sites de reclamações de consumidores. Tem sites famosíssimos aí, tem o Reclame Aqui, tem alguns sites aí que dão uma grande ideia de confiabilidade, digamos assim, exatamente, das empresas. Então é importante que o consumidor utilize esses meios, fale com os seus conhecidos, né, se já consumiram aquele produto e mais, que ele consiga formalizar todos os passos da contratação. Ele guarde os e-mails, imprima os e-mails. Isso é importante, né? Peça a gente os não contratos. guarda nem as notas, né, Exato. de compra. Para quê? Aí quando precisa, acaba não encontrando. Claro, a gente consome sempre com a expectativa, né, de que não efetivamente não vai ter problema. Claro. Mas temos que nos resguardar do caso de eventualmente dar problema. E aí, como esse é um meio muito novo, com um marco regulatório ainda incipiente, né, é muito importante que o consumidor faça realmente tenha esse cuidado. Uma dica bem prática, desculpa interromper, eu sei que a Priscila quer fazer uma pergunta, mas uma dica bem prática a partir disso. Quanto tempo a pessoa tem que guardar, por exemplo, esses documentos? O tempo da garantia, ou tem gente que guarda por anos a fio, também não é necessário tanto tempo. Também não é necessário. Essa questão da garantia do CDC, a gente sabe que ele tem uma garantia legal, né? E mais aquele prazo que a garantia que o próprio fornecedor ele alcança ao consumidor. Hoje a gente fala muito na garantia estendida, né? Uhum. Isso é uma questão muito importante para o nosso telespectador ficar sabendo. Aquele prazo que o fornecedor nos dá de garantia, ele é somado à garantia legal já estabelecida pelo código. Então, o consumidor sempre tem um prazo maior do que aquele estabelecido. Então, o que eu diria? Que é importante que ele guarde os documentos, principalmente no prazo, né, dessa garantia. Agora, esse prazo que o CDC estabelece, ele vai ser muito relativo. Por que relativo? Porque ele vai ser condicionado também à vida útil do produto. Uhum. Então, alguns produtos têm uma vida útil menor, né? Alguns eletrodomésticos e outros não. Fogão, uma geladeira, se pretende uma vida útil muito maior. Então, tem que ter uma razoabilidade conforme seja o produto ou serviço que a gente está consumindo.